Boa noite. É uma alegria estarmos reunidos para, mais uma vez no dia de hoje, adorar o Senhor. Creio que todos já cumpriram sua obrigação cívica. Se não cumpriram, não dá mais para cumprir, perdeu. Mas imagino que nós cumprimos e certamente o resultado vai ser segundo a vontade do Senhor. Achamos que são os homens que votando é que determinam as coisas, mas na verdade, no final das contas, sempre vai ser eleito aquele que Deus quer. E oremos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E escolha alguém que seja uma bênção para a nossa cidade. Ou talvez Deus queira derramar juízo sobre os fortalezenses, né? E aí mandam um prefeito, mandam vereadores que não estão tão bem preparados. Vamos rogar as misericórdias de Deus. Mas hoje nós queremos continuar meditando em Deuteronômio capítulo 4. Guarde os mandamentos do Senhor para que sejas abençoado. Deuteronômio capítulo 4, e esse é o último texto de Deuteronômio que nós vamos estudar nesta pequena série, observando o primeiro discurso de Moisés. Lembre-se que o livro de Deuteronômio é dividido em 3 discursos de Moisés e um prólogo, uma finalização ali, uma conclusão. Então, nós temos o primeiro discurso, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43. Aí começa um segundo discurso de Moisés. Algumas Bíblias já vêm dividido os discursos de Moisés. E então, o segundo discurso, bem mais extenso, quase todo o livro, do capítulo 4 até o capítulo 28, o segundo, o terceiro, capítulos 29 e 30, e o prólogo, que é a última parte do livro, Deuteronômio 31 a 34. Então, esse é o esquema do livro de Deuteronômio. Por que estudar o livro de Deuteronômio? Pelo menos esse pedacinho, esses 4 capítulos. Primeiro, porque é palavra de Deus também. Nós, como crentes, temos uma dificuldade achar que só o Novo Testamento é a palavra de Deus, ou só Salmos e Provérbios do Antigo Testamento é que nós devemos conhecer. Mas, na verdade, nós temos que conhecer o Antigo Testamento para poder entender melhor o Novo Testamento. Por exemplo, a leitura de hoje, isso nós não abordamos na pregação passada, mas como foi feroz a investida do sacerdote Finéias contra os que desobedeceram à lei de Deus. Parece que Moisés ali viu e ficou paralisado. Parece, que o texto não deixa claro. Finéias não pensou 2 vezes, pegou uma lança e matou os 2. Aos nossos olhos, isso é um absurdo. Como pode? Mas, irmãos, não esqueça o tempo que nós vivemos. Aquela época é muito diferente de hoje, certo? Hoje existem as leis civis, né? Nós somos amparados, apesar de criticarmos, né, a segurança e tantas outras coisas, mas ainda é muito melhor do que quando era naquela época. Né? Ali, mais de 2.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, aproximadamente, os 3.000 anos atrás. Ou seja, era muito complicado. Para manter a obediência à lei de Deus, às vezes eram necessárias atitudes rígidas, né? Difíceis, porque desobedeceram a palavra do Senhor. Então, nós queremos hoje observar o final do capítulo 4 e perceber como a palavra de Deus ela é maravilhosa para nós. A ideia principal de todo esse capítulo é: guarde os mandamentos do Senhor para que sejas abençoado. Nós queremos bênção de Deus, mas não queremos obedecer ao Senhor. Deus é tão bom que ele derrama as bênçãos dele até para quem não obedece. Aí você vê o idólatra, você vê um pecador terrível, né, blasfemando de Deus, e Deus ainda o deixa vivo. Por quê? Misericórdia do Senhor. A graça de Deus é tão maravilhosa que Deus tem misericórdia daqueles que o rejeitam. Não tem nem como mencionar isso. O problema é que às vezes nós achamos que não vai chegar ao ponto do Senhor julgar os pecadores. Vai chegar. Deus é infinito em misericórdia, mas chega um momento que o Senhor, segundo a vontade dele, no tempo dele, no dia dele, ele vai julgar os que vivem em pecado.
Mas quem escolhe viver em obediência a Deus, a revelação de Deus, será abençoado. Essa é a ideia que Moisés quer passar para o povo. Lembrem-se, esse povo, é a segunda geração. A primeira geração que saiu do Egito, que era para entrar na terra prometida, não entrou por incredulidade, todos morreram no deserto. Foram 40 anos rodando no deserto e morreram. Então, esse é um cenário muito difícil, muito triste. Você vê seu pai, seu avô morrendo no deserto, não entrando na terra da promessa. Por quê? Porque não creram em Deus. Simples. Deus disse, entre na terra. E eu disse, não acredito. Não vai dar certo. Mas Deus disse, entre na terra. Não vai dar. Eles são muito grandes, muito poderosos, é muito difícil, não vai funcionar. E isso é o mais importante, moço, que nós temos que aprender desse texto. Deus tem um método. E nós não acreditamos. Método é palavra de Deus, é Bíblia. Leia a Bíblia e obedeça. Ah, mas eu não acredito que vai funcionar. Não importa se você acredita ou não, se vai funcionar. Apenas leia e obedeça. E você vai perceber os resultados. Aí depois você vem conversar comigo. Né? Foi o que aconteceu. Leia a palavra, ela é o poder de Deus. Nosso problema é que somos muito incrédulos. Ouvimos a Bíblia, lemos a Bíblia. Não, mas isso aqui não funciona. Mas isso aqui não é desse jeito. Mas não vai dar certo. E nós não acreditamos, não perseveramos. Esse texto serve para nos lembrar isso. Guarde os mandamentos do Senhor para que sejais abençoado. A segunda geração, de 20 anos para baixo, que já cresceu no deserto, eles já tinham uns 60 anos em média, obviamente, né, de 20 para baixo, aí você, os mais velhos deviam estar com 60, aí vai baixando, né, obviamente. E eles já estavam prontos para entrar na terra. Esse livro de Deuteronômio tem o propósito de preparar esta geração para entrar na terra de Canaã. E o que é que isso tem a ver conosco? Olha, tem tudo. Essa era a forma de proclamar a glória de Deus no meio das nações antigas. Não havia igreja, era o povo de Israel. O povo de Israel tinha que ter uma terra, para que nessa terra ele expandisse a glória de Deus a partir da sua obediência à palavra do Senhor. Esse era o método. E os povos da terra, muitos, todos não, muitos seriam convertidos através desse povo naquela terra, na terra de Canaã. Então, esse era o propósito do Senhor. Além deste propósito muito óbvio, havia o grande propósito, que era a chegada do descendente. Ele nasceria da nação de Israel, que estava ali na terra de Canaã. Quando ele nascesse, ele viria para reinar sobre todas as nações. Se cumpriu. Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Estamos esperando que ele retorne para reinar sobre as nações. Então, tudo faz parte do plano de Deus. Teve um momento imediato para isso, a glória do Senhor expandir das nações antigas, e um momento futuro, porque Jesus, para chegar, tinha que vir de uma tribo, essa tribo teria que sobreviver a tudo isso, no caso a tribo de Judá, tinha que ter uma terra, tinha que ter um sustento. Perceba então que a palavra do Senhor é perfeita, e isso tem muito a ver conosco. Temos que aprender com os erros de Israel. Vimos na semana passada uma verdade do versículo, um conselho de Moisés. Moisés nos dá 3 conselhos aqui. O primeiro nós vimos domingo passado, do verso 1 ao verso 8. Vamos ler então Deuteronômio 4, do 1 ao 8. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Uma pausa aqui. É o texto que acabamos de ler lá em Números 25. Né? Teve uma praga, 24 mil morreram naquela praga e outros foram mortos. Ou seja, por causa do pecado de desobediência ao Senhor.
Este pecado foi fruto de Balaão ter dito a Balaque. E a gente sabe disso por causa do capítulo 31 de Números e também por causa de Apocalipse, que traz um ensino sobre isso, uma explicação. Mas devido ao tempo, não vamos entrar nos detalhes. Mas Balaão disse para Balaque: olha, eu não posso amaldiçoar, mas o Deus de Israel vai punir a nação se eles quebrarem alguma lei deles. Então, bote umas mulheres bonitas para que eles casem com essas mulheres. O próprio Deus de Israel vai puni-los. E realmente foi o que aconteceu. Então, o Senhor, nosso Deus, ele é justo. Não importa se é o povo de Deus, se não é o povo de Deus, ele vai punir o pecado. Olha então o verso 4, continuando a leitura. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos, a segunda geração, né? Verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si mesmo, assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Nesses 8 versículos, nós observamos o conselho: creia nos mandamentos de Deus, não duvide deles. Não duvide do Senhor. Nós somos, olha irmãos, mesmo crentes em Jesus, de décadas, nosso coração ainda tem incredulidade. Nossa tarefa é diminuir essa incredulidade. Temos que crer mais na Bíblia e menos em nós mesmos. Essa é a grande tarefa. Eu tenho que crer mais na Bíblia e menos em mim. Eu tenho que saber o que é que Deus quer que eu faça e viver por aquilo. Perceba, né, o verso 7 e 8, que grande Deus há entre os povos, que escuta o seu povo e vai lá e se revela ao seu... Isso não existia na antiguidade. Para você chegar diante de uma divindade daquela época, de outro povo, você tinha que sacrificar seu filho, você tinha que fazer coisas terríveis, era horrível naquela época. Deus nunca exigiu isso. Que grande nação há que tem estatutos e juízos justos, o que não era o caso das outras nações. Como nós falamos, na lei do Senhor as mulheres têm direitos. E não era para ter não? Olha, sempre era para ter, né? Mas, na história da humanidade, as mulheres foram muito oprimidas. Mas no povo de Israel, elas tinham direitos. Haviam leis que protegiam as mulheres naquela época, século XV, antes de Cristo. Isso é revolucionário. As feministas não falam disso, né? Mas é revolucionário. Deus cuidava das mulheres, a lei de Deus as protegia, como protegia também as outras minorias daquela época. Muito bem. Creia nos mandamentos de Deus, não duvide deles. É muito simples. O problema é que nós nos deixamos levar por um negócio muito comum na nossa época. Que negócio é esse? Emoções, sentimentos. Toda a história da humanidade, o homem, a mulher, sempre, obviamente, o ser humano, sempre teve emoções e sentimentos. Não é errado ter emoções e sentimentos. O grande problema é quando nós somos guiados, orientados pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Finéias, ele não teve sentimento ali. Pegou uma lança e matou os desobedientes. Por quê? Se ele não matasse, Deus continuaria matando o povo. É simples. Deus tinha dito: mate aquele povo que em Baal-Peor estava pegando estas outras mulheres para casar. Mulheres que não eram crentes no Senhor. Mate. Se o povo de Israel não matasse, eles seriam mortos dessa praga. Então, Deus claramente revelou. Hoje, Deus não revelou nada disso para nós. Graças a Deus, não temos essa tarefa tão difícil. Mas nós temos uma tarefa muito complicada, a de rejeitar as trevas todo dia. Todo dia, eu e você temos que rejeitar o pecado.
o meu pecado e o pecado da sociedade. Num filme, desligar, o filme não presta. Às vezes, num livro, mesmo lendo o livro, reconhecer. Eu leio o livro, esse livro, mas isso não presta. Eu sei negar isso, eu não quero isso para a minha vida. Amizades, devo ter muitas amizades para a glória de Deus, mas no momento que uma amizade não glorifica a Deus, não quer saber do Senhor, mesmo eu pregando o evangelho e amando aquela pessoa, talvez seja o momento de partir para outras amizades, talvez seja coisa insensível. Tudo, irmãos, é para a glória de Deus. Isso não é insensibilidade, isso é dominar as suas emoções. Olha o que Jesus diz, né? O Senhor ensina, devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Temos que aprender a dominar as nossas emoções. Tem um irmão sofrendo, eu não posso ficar fazendo piada, eu não posso brincar, eu tenho que sofrer com meu irmão. Se tem um irmão se alegrando por algum motivo, o filho nasceu, ou coisa parecida, eu tenho que me alegrar com meu irmão também. Então, temos que ter cuidado para não obedecer a Deus por causa das nossas emoções. Temos que obedecer a Deus por causa de quê? Por causa da palavra dele. Ele mandou, eu vou fazer. É assim que nós devemos viver. Se você ainda não entende ou não vive isso, ore a Deus, para que você seja um servo fiel ao Senhor, que não precisa sentir algo para fazer. Você faz porque o Senhor diz na Bíblia que é para fazer. Ah, mas é difícil. Tudo na Bíblia é difícil para a gente fazer. Por quê? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Então vão ter situações muito difíceis na Bíblia. Às vezes, para alguns, até ler a Bíblia é difícil. Ou seja, se for pelo que é difícil, está difícil. Então você tem que fazer pelo que Deus manda. E ore. Ah, mas eu não consigo. Não se preocupe com isso. Ore a Deus e faça o que Deus manda. É para ler a Bíblia? Ore a Deus e vá ler. É para orar? Ore a Deus e vá orar. É para estar na igreja, é para servir a Deus, é para discipular, é para pregar o evangelho, é para fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Se você acha que não tem condição, não se preocupe com isso. Ore a Deus e vá. Se você entende que é o querer de Deus na sua vida, ore ao Senhor e vá. Não deixe de servi-lo. Segundo conselho, agora, novos versículos aqui de Deuteronômio 4. Segundo conselho, guarde a sua alma para que você obedeça os mandamentos de Deus. Guarde a sua alma. E o que é guardar a sua alma? Antes de explicar, quero que você observe que em vários versículos nós lemos essa expressão, guardai, guardai a vossa alma. Eu vou ler alguns deles, Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Vá agora para Deuteronômio 4, verso 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Percebe? Guarde, e guarde bem a sua alma. Guarde cuidadosamente a sua alma. E isso se repete, né? Esse ensino se repete nesse capítulo. O que é eu guardar a minha alma? Irmãos, a minha alma é a minha vida. Eu tenho que guardá-la, eu tenho que protegê-la. Eu não posso me expor aos perigos da incredulidade. Lembre-se, Moisés está falando a uma geração que viu seus avós e pais morrendo no deserto por causa da incredulidade. Quando eu não guardo a minha alma, o meu coração, a minha vida, debaixo do Senhor, eu estou exposto à incredulidade. Lembra que nós lemos Hebreus 3 para comentar sobre essa geração que morreu no deserto? O que é que eles tinham? Um coração incrédulo. Todos nós, se não buscarmos a Deus da maneira correta, teremos um coração cheio de incredulidade. E o coração incrédulo já está dizendo, é um coração de quem não crê, não tem fé no Senhor. As respostas para a nossa vida estão neste livro. Você acredita nisso? Você crê que as respostas para a sua vida, todas estão aqui? Eu espero que você acredite. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. A felicidade, está aqui o caminho da felicidade.
A vida eterna, está aqui o caminho da vida eterna. Por que eu sou triste? Por que sou infeliz? Por que tenho tantos problemas? Aqui não fala da teologia da prosperidade. Mas a Bíblia nos mostra como nós devemos viver no meio das dificuldades e da catástrofe. E como nós devemos louvar e glorificar a Deus, porque Deus é bom. Devemos colocar Deus no lugar certo, o lugar dele, o trono da nossa vida. Não devemos colocar outras coisas no lugar do Senhor. Esse é o maior problema daqueles que têm um coração incrédulo. Eles acreditam que as coisas dessa terra vão trazer satisfação, vão trazer alegria. Não vão. Quando nós morrermos e estivermos com o Senhor, imagino eu, vamos perceber quantas oportunidades perdemos de pregar o Evangelho, quantas oportunidades perdemos de estudar a Bíblia uns com os outros e de dedicar tempo ao que precisa de tempo. E quanto tempo perdemos aqui com coisas inúteis, né, que não glorificam a Deus e que não agradam ao Senhor. Devemos guardar a nossa alma. É isso que Moisés está dizendo. Segunda geração, que vai entrar na terra prometida, guarde a sua alma. Olha como ele começou o capítulo 4, só um retrospecto aqui. Deuteronômio 4, verso 1. Agora, pois, agora, significa o quê? Porque ele está falando que teve um evento passado, onde Israel foi punido e julgada, morreram no deserto. Agora, pois, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. Se vocês não ouvirem os ensinamentos e não cumprirem, como Moisés está dizendo, vocês não vão viver. E entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Se essa segunda geração não obedecesse ao Senhor e fosse incrédula também, o que ia acontecer? Iam morrer todos. Deus ia pegar, não estou hipotético aqui, né? Deus ia pegar Caleb e dizer, Caleb, vou fazer um outro povo de você. Caleb e Josué, vamos fazer um novo povo agora. Porque essa geração, ou podia usar o mesmo método. Os de 20 anos para cima vão morrer. E os de 20 para baixo vão entrar. Até uma geração que tivesse fé entrasse na terra. Percebe como Deus valoriza a fé? A fé é o quê? É você crer na palavra do Senhor. É você acreditar no método de Deus. Irmãos, oração é um método do Senhor. Por que ficamos ansiosos, nervosos, pelas coisas que ainda nem aconteceram? É porque a gente não acredita em Deus. Se você é crente em Jesus, tem certeza que Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados? Ore. Chegue diante do trono da graça de Deus, coloque diante do Senhor o seu sofrimento, o seu problema, entregue nas mãos de Deus e relaxe e descanse. O Senhor é soberano sobre tudo. Tudo que acontece é Deus. Não existe destino, não existe acaso. Tudo que acontece é Deus. Acontece uma morte, é Deus. Um nascimento, é Deus. Tudo, até as desgraças, passam pelo critério de Deus. Deus é quem permite que aconteça ou não. Não porque ele é mau, mas porque eu e você escolhemos o pecado no mundo. Nós escolhemos o pecado. E desde o momento em que escolhemos o pecado, permitimos que o pecado destruísse a criação perfeita do Senhor. O que é que o Senhor faz como soberano? Gerencia as catástrofes. Se Deus não fizesse isso e dissesse assim, humanidade, te vira, está com vocês, o que é que teria acontecido? Não tinha um ser humano vivo. Tinha se acabado há muito tempo. Nós só dizemos, as guerras são culpas de Deus. Dizemos assim, as guerras são culpa do Senhor. Quando, na verdade, é Deus quem refreia as guerras que nós criamos. É o contrário. Deus é quem faz assim. Então, guarde a sua alma. Como guardar a nossa alma? Antes disso, olhe Deuteronômio 4:9. Vamos continuar lendo. Deuteronômio 4:9. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos.
Isso aqui ele estava falando para aquela segunda geração. Foi que eles viram Deus se revelando lá no Monte Sinai, entregando as tábuas dos 10 mandamentos. Eles muito provavelmente viram, a maioria deles, Moisés, no poder de Deus, abriu o Mar Vermelho. Eles viram o maná cair do céu, as aves alimentando o povo. Tudo isso eles viram. Então não esqueça da obra de Deus. Para nós é a mesma coisa. Nós não vimos tudo isso, mas temos a revelação escrita. Nós lemos o poder de Deus na Bíblia e confessamos que acreditamos nesse poder. Confessamos que o dilúvio existiu, que o mar se abriu, que Deus proveu ali alimento e água para o povo. Por que nós não cremos que Deus pode resolver a nossa situação? Quando eu digo resolver, não quer dizer que Deus vai resolver do jeito que a gente quer, mas quer dizer que está nas mãos do Senhor. E Ele vai resolver do jeito que é melhor para nós, mesmo que muitas vezes traga sofrimento a nós. Mas Deus está no controle. Olha o verso 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe. Horebe é o Monte Sinai. Então, guardar a alma é não se esquecer do que Deus fez. Dia da sua conversão, que dia maravilhoso, que dia alegre, quando caíram ali as escamas dos seus olhos e você reconheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Que alegria! Talvez, imagino eu, a maior alegria da sua vida. O mundo mudou, não é verdade? O mundo mudou para você. Não esqueça disso. Todo crente deve estar vibrando com a alegria da salvação. Não temos motivo de estar tristes, porque não vamos para o inferno, porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Alegria, lembre-se desse dia. Lembre-se das bênçãos que Deus tem lhe dado, tantas coisas maravilhosas que Deus já tem feito na sua vida. Não esqueça, isso é você guardar a sua alma. Leia na Bíblia como Deus abençoou o seu povo, os perseguidos, os fiéis a Ele. Não esqueça das verdades de Deus. Isso é você guardar a sua alma. Mas, se você não lê a Bíblia, se você só lembra das tragédias e desastres, se você só fala com as pessoas para criticar as outras pessoas, se você só quer saber de Deus quando está no fundo do poço, o que é que você quer da vida? Quer sofrer. Você está pedindo para sofrer. Você gosta de sofrer, porque você não está usando o que Deus lhe dá. A Bíblia, lembre-se da Bíblia, das verdades do Senhor. Busque a Deus. Fale das bênçãos de Deus. Eu sei que tem dias que nós queremos desabafar com alguém, com um irmão, né, para você desabafar, para você... Tem dia que realmente é necessário, mas que isso não seja uma constante na nossa vida. Mesmo nas dificuldades, o Senhor tem nos coberto de bênçãos. Temos que aprender a enxergá-las. Não esqueça. E ele continua dizendo aqui, Moisés para aquela segunda geração: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos escreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que eu vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisses na terra a qual passais a possuir. Eles ouviram a voz, mas o que é que eles viram? Não viste aparência nenhuma. Né? Deus não se mostrou, eles só ouviram a voz. Eles não podiam esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Você acredita que isso aconteceu? Uma montanha, nuvens espessas, trovões, fogo e uma voz. E subiu Moisés para pegar as tábuas da lei.
E dizia lá em Gênesis 19, diz lá, perdão, Êxodo 19, que se alguém subisse, o animal subisse no monte, os arqueiros matavam. Ninguém podia subir, exceto Moisés. Você acredita nisso? Você vai dizer que sim. Óbvio, você é crente em Jesus. Então por que você não valoriza a leitura da sua Bíblia todo dia? Porque aqueles 10 mandamentos estão aqui em Êxodo 20, repetidos em Deuteronômio 5. Por que você não acredita? Por que você não lê? Por que você não reflete? Por que você não medita? Por que você não acredita que o que está escrito ali traz vida? E não se esmera para fazer? Está lá na universidade, lê tantas teorias e tudo, e se envolve, e escreve tantas coisas maravilhosas. Que a Bíblia. E você acha que as teorias humanas são mais relevantes que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? E você está lá na sua atividade, estudando as leis, estudando os mapas, nos seus cálculos, nas suas contas, não sei qual a sua atividade. Você acha que isso é mais importante do que a palavra de Deus? Você acha? Você está errado. Não é. Ah, pastor, eu sei de tudo isso. Então leia, aprenda, discipule, ensine, saia do marasmo. Deixe de ser um crente frio, acomodado, porque não adianta dizer que sou crente em Jesus, amo o Senhor, certo? E aí, irmão, vamos lá na Bíblia, você discipula alguém? Você prega o evangelho para alguém? Essa é a missão da igreja, está aqui, essa é a missão da igreja. Era isso que Moisés queria dizer: guarde a sua alma, não esqueça do que Deus faz. Se você está vivo, foi Deus que lhe deu vida e lhe dá vida até hoje. Tudo que você tem, os mimos que você tem, foi o Senhor que lhe deu. Guardar cuidadosamente a alma também, além de não esquecer do que Deus faz, guardar a alma é não ser idólatra. Olha Deuteronômio 4,15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Guarde bem, guarde com cuidado. Você tem esse cuidado? Continua na leitura do verso 15. Pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Segunda vez que ele fala isso. Por que Moisés falou isso pela segunda vez? Porque em Êxodo 32, eles fizeram um bezerro de ouro, quando Moisés estava lá recebendo a lei. Lembram? Deus não se apresentou com aparência física, porque o Senhor é espírito, a gente não precisa ter ídolos. Aí diz mais, verso 16, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ou seja, guardar cuidadosamente a alma é não ser idólatra. Beleza, pastor? Eu não tenho nenhum ídolo na minha casa. Quando eu me converti, quebrei e joguei tudo fora. Graças a Deus por isso. Mas, Ezequiel deixou muito claro que quando a gente levanta um ídolo, uma imagem de escultura, nós já levantamos um ídolo no nosso coração. Nós temos que circuncidar o nosso coração, e não somente a carne. Essa mensagem de Ezequiel. E isso, obviamente, eles já sabiam aqui. Na modernidade, nós até podemos não ter ídolos nas nossas casas, mas e nos nossos corações? O que é um ídolo do coração? Talvez seja pior do que a escultura, porque o ídolo do coração ninguém vê. O ídolo do coração pode ser você mesmo, você, a sua humanidade. O ídolo do coração pode ser o dinheiro, pode ser a fama, a área profissional, pode ser uma pessoa, é uma pessoa que você coloca no lugar de Deus, é um ídolo. Tudo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. E você tirou de Deus a glória, tirou de Deus a adoração. E podemos fazer isso dia a dia. Nada deve ser mais importante que o Senhor nosso Deus nas nossas vidas. Nada, nem os nossos familiares mais chegados. O Senhor é mais importante do que tudo. Isso significa que temos que colocá-lo no devido lugar, adorá-lo, honrá-lo, servi-lo
ele tem que ser a pessoa mais importante, tanto do pai, como da mãe, como dos filhos. Não podemos dar espaço para isso no nosso coração. Para que isso aconteça, requer disciplina. Isso não é fácil, mas também não é impossível. Requer esforço, ler a Bíblia, vida de oração. Eu repito isso, irmãos, todo domingo, porque é isso. Tem que inventar. É o que a Bíblia diz. Não tem como criar outra coisa. Só fazer aqui um culto da libertação. Não precisa disso, né? Não precisa. Basta você ler sua Bíblia e buscar ao Senhor. Olha o verso 19, Deuteronômio 4:19. Mais uma vez. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Não devemos ter ídolos, nem de animais, nem de pessoas, nem das estrelas. Tem gente hoje que é uma moda na modernidade dizer que Deus é o cosmos. Né? Deuteronômio 4:19. Deus não é o cosmos. Deus não é o sol, a lua e as estrelas e o universo. O Senhor Deus é espírito. Ele é pessoal. Ele não tem corpo como nós, mas é uma pessoa. Tem intelecto, emoções e vontade. É o Todo-Poderoso, que se revela na Bíblia Sagrada. Esse é o nosso Deus. Ele não é um planeta. Ele não é o universo. Ele não é um animal, nem é um ser humano, nem é um alienígena. Ele é o Senhor. E o Senhor se revela aqui na sua palavra. Moisés está dizendo bem claro para esse povo: guarde a sua alma para que você obedeça os mandamentos de Deus. Não tem como obedecer os mandamentos sem você guardar a sua alma e guardar bem, proteger a sua vida contra a idolatria. Olha Moisés, um relato sobre Moisés, lá em Hebreus 12:21, fala o que Moisés sentiu, pensou, quando estava lá para receber as tábuas da lei. Hebreus 12:21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés estava com medo. É passado a imagem na igreja moderna de que chegar diante da presença de Deus é ter um êxtase, uma alegria indizível. Por quê? Porque essa é a forma da modernidade ler as coisas. Tem que ver prazer em tudo, tem que ver sentimento em tudo. Mas quando você vai na Bíblia, as pessoas que tiveram um contato muito próximo com Deus, o que é que elas sentiram? Qual foi a reação delas? Medo? Terror? Estou querendo dizer que o Senhor é um Deus do medo, que bota terror, não é isso. Estou querendo dizer que o Senhor é tão grande, que ao contemplar a glória de Deus, nós ficamos aterrorizados com tanto poder. É o caso de Moisés. Ficou aterrorizado, ficou trêmulo. Imagine Moisés trêmulo naquele monte para pegar as tábuas da lei. Aí a gente chega, trata Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que o Senhor é qualquer Deus ou qualquer pessoa. Então, irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo e é um Deus tremendo e maravilhoso. E nós temos que colocar o foco da nossa vida no Senhor. Como? Guarde a sua alma, cuide do seu coração, leia a sua Bíblia para que isso aconteça. Não esqueça do que Deus faz, de como Deus se revela na Bíblia. Não esqueça da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não conhece Deus. Se você não conhece Deus, como você vai se lembrar das coisas de Deus se você nem tem conhecimento delas? Entende? Então, para você perceber como é maravilhoso viver com o Senhor, guardar os mandamentos de Deus e ser abençoado, tem que ter todo esse entendimento. Moisés entendia isso e queria passar para aquela geração. Olhe Deuteronômio 4:20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que ele sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa,
e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guarde a sua alma, lembre-se do que Deus fez. Aqui era geração, segunda geração, lembre-se do que Deus fez. Deus vai levar vocês para Canaã, tirou vocês do Egito e da escravidão. Eu não vou entrar e vocês vão, Moisés dizendo, e serão ricamente abençoados. Por isso, guardem-se, guardem a alma para obedecer ao Senhor. E isso requer disciplina, esforço diário, guardar a alma, a vida, para conhecer Deus, para obedecer ao Senhor. Isso não é algo só num culto. Aprendi tudo de Deus hoje, num culto. Não existe isso. Não tem um culto que vai resolver os problemas da sua vida, como algumas igrejas prometem por aí. Num culto você vai ficar mais feliz e vai ter as soluções. Isso não existe. Todo dia, apegue-se ao Senhor, lendo a sua Bíblia, busque ao Senhor e obedeça os mandamentos de Deus. Tendo vontade ou não tendo vontade. Por quê? Porque não depende de você sentir. Depende de Deus cumprir a vontade dele. E o que Deus disse foi que quando nós guardamos os mandamentos, seremos abençoados. Sempre, sempre. Não quer dizer que o crente não vai ter dificuldades. Vai. Mas andar nos caminhos de Deus é muito melhor. É muito melhor sofrer pelo Senhor do que estar sem Cristo no mundo. Não faça esse teste, óbvio. Creia e guarde os mandamentos. Terceiro conselho de Moisés para nós hoje, em Deuteronômio capítulo 4. Conselho para aquela geração e que nós estamos aprendendo hoje para nós. Lembre-se da aliança que Deus fez com você. O Senhor fez uma aliança com você. Você não fez aliança com Deus. Nem eu fiz. Nós não temos condição de fazer uma aliança. O que é uma aliança? É um acordo, é um contrato entre duas partes. É um acordo onde eu tenho algo a cumprir, a prestar conta, e você tem algo a cumprir e a prestar conta. Se alguém não cumprir o acordo do contrato, será punido. Lembra lá de Gênesis 15, Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Abraão ali, em Gênesis 15. Abraão partiu os animais, afastou os animais, partiu no meio, né? Que cena grotesca aos nossos olhos, mas era assim que se fazia um contrato naquela época. Partiu os animais ao meio. O certo, o normal naquela época, eram as duas pessoas que vão fazer um contrato passarem junto pelas partes dos animais, porque isso simbolizava o quê? Quem quebrar o contrato será partido ao meio como estes animais. Era um negócio bem emblemático, bem chocante. Então, se eu vou arrendar uma terra tua e tenho que te pagar tantas cabeças de gado pela tua terra, quer dizer, eu estou me comprometendo. Se eu não pagar, adeus, Valnei, partido ao meio. Tá, agora, você está me dizendo que a sua terra tem água. Beleza. E está dizendo que essa água é perene. Aí, se não for perene e no momento da seca a água acabar, aí o outro é cortado no meio também. Isso era um acordo na antiguidade. Quem passou pelo meio dos animais? Só Deus, na forma de um fogareiro fumegante. Indicando o quê? Só Deus se comprometeu em cumprir a aliança. É uma aliança incondicional. Incondicional por quê? Porque não depende do homem, nenhuma condição do homem. Depende só de Deus cumprir. Por isso nós cremos que Deus vai cumprir tudo que prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a essa geração aqui, uma terra. E esperamos que Israel tenha sua terra até o final dos tempos. Então, Deus fez uma aliança conosco. E Moisés está dizendo para aquela geração, lembre-se da aliança do Senhor. Olha Deuteronômio 4, 23. Guardai-vos, de novo, guardai-vos. Não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Guardar a aliança. Essa aliança tem a aliança abraâmica, esse período ele já entendia o que era a aliança abraâmica. Deus fez uma aliança com Abraão e com seu povo, Abraão, Isaac, Jacó, José, de que o povo teria a terra, a descendência
e a bênção a todas as nações. Essa bênção é a salvação de Deus a todas as nações a partir de Israel. E eles pregavam isso, eles entendiam que o Messias viria. Nesse momento aqui, eles já tinham uma descendência bem numerosa, estavam conquistando a terra. E no decorrer de tudo isso, eles proclamavam o Messias, o descendente, o Senhor Jesus Cristo. Eles não sabiam o nome de Jesus, mas eles sabiam que viria este homem, que não era um homem comum, era um homem Deus, o Messias, e que ele seria sacrificado como o Cordeiro Pascal foi sacrificado. Eles sabiam desde Abel que todos aqueles cordeiros sacrificados apontavam para o Salvador, o Messias, o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus fez aliança com Abraão e aqui Deus fez uma aliança com Moisés. A aliança feita com Moisés, essa que nós estamos observando, é uma aliança diferente, ela é condicional. Se você guardar os mandamentos, você será abençoado. Então, sempre que guardamos os mandamentos, nós somos abençoados. Não só da velha aliança, mas principalmente os que passaram para a nova aliança. Óbvio que nós não precisamos guardar certas leis que foram dadas a Israel. Israel recebeu 10 mandamentos, mas recebeu também 613. Os 613 mandamentos são desdobramentos dos 10. Os 10 mandamentos resumem os 613. Quando chega na nova aliança, nós obedecemos o quê? Os princípios desses mandamentos que estão no Novo Testamento. Nós não precisamos, por exemplo, cumprir a pena de morte, que está lá na lei de Moisés, em vários casos. Não precisamos hoje, como igreja. Se a igreja diz, não, está lá na Bíblia, pena de morte, para quem comete um erro aqui, vamos lá. Aí a igreja se reúne, vamos disciplinar, pena de morte. Aí marca um dia aqui na igreja, pega as pedras, apedrejar o irmão que pecou. Não existe isso. Como também não guardamos o sábado e tantos outros daqueles mandamentos dados a Israel. Mas os princípios deles, sim, nós guardamos. Não devemos esquecer a aliança que Deus fez conosco. E essa aliança se expressa em quê? Na nossa salvação. Repetindo as alianças. Você tem uma aliança para Abraão, uma aliança com Moisés, chamada mosaica. Há uma aliança lá na frente, que é a aliança com Davi, porque de Davi vem o Messias. E quando Jesus vem, celebra a ceia. Lembra que ele foi celebrar a Páscoa. Chegou para os apóstolos e disse, olha, arranja um salão ali, vá lá pegar o jumentinho, já está tudo certo, e tragam... Não, o jumentinho não, perdão, o jumentinho é na entrada, né? Ele já tinha entrado, foi preparar para a Páscoa. E quando foram lá no cenáculo para celebrar a Páscoa, o que é que Jesus fez? Que é a ceia do Senhor. Ele mudou da Páscoa para a ceia, nova aliança. E naquele momento ele diz, este é o sangue da nova aliança. Então, pouco tempo depois, Jesus é morto na cruz, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus e a nova aliança se instala com a descida do Espírito Santo de Deus. Estamos numa nova aliança. Essa nova aliança tem características da nova aliança. Conhecimento da palavra de Deus. Características da nova aliança. Perdão completo que ainda vai se consumar. São características da nova aliança que nós aproveitamos hoje, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O Espírito Santo é uma característica da nova aliança. O Espírito Santo habita em cada crente, ou seja, nos dá poder, nos fortalece para vencer os pecados, as dificuldades. Nós temos esse recurso sobrenatural. Talvez você não use, mas o Espírito age em você de modo incrível, como não agia no Antigo Testamento. São promessas da Escritura, desta aliança. Aqui, Moisés está dizendo, guardai-vos de não esquecer da aliança do Senhor. Hoje é do mesmo jeito. O Senhor fez uma aliança conosco quando nos chamou das trevas do pecado. E nós não podemos viver de qualquer forma. Temos que ser fiéis a esta aliança. Se desobedecermos a Deus, não perderemos a salvação. É uma aliança que foi feita somente pela parte de Deus. Na nossa parte do contrato, não tem nada. Eu não sou obrigado a fazer nada, nem eu nem você. Mas a salvação é garantida, porque Jesus pagou as exigências desta aliança. Que contrato é esse? Onde só Deus perde, né? E só eu ganho.
Que contrato é? Que aliança é essa onde Deus não ganha nada? Lucra nada com isso? Deus não precisa lucrar nada, ele já é o Senhor, ele já tem tudo. Isso é amor, né? Deus fez uma aliança onde só nós ganhamos. E o que é que o Senhor espera de nós? Fidelidade. Ele espera de nós fidelidade. Esse capítulo é sobre fidelidade. O Senhor está dizendo aqui, obedeça os mandamentos, que é para o seu bem, não é para o seu mal, é para o seu bem. E quando não conseguir, peça perdão e continue, e persevere. Olha, Deuteronômio 4, verso 13, é uma repetição aqui. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Então, a aliança de Deus foi mencionada 2 vezes nesse capítulo. Hoje nós estamos na nova aliança. Mas o mesmo princípio da lei de Moisés vigora hoje. Eu tenho que guardar a vontade de Deus. Lembram de Gálatas 6:7? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, se você é um crente, não lê Bíblia, não ora, desobedece, faz tudo do jeito que você quer, sem saber da vontade de Deus, espere a tragédia. Deus abençoa, Deus é rico em misericórdia, mas você está buscando a tragédia na sua vida. Se você é um cristão que busca Deus, ora, se apoia no Senhor, conhece a palavra, as bênçãos do Senhor virão. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo por conta do nosso pecado. Mas persevere, sempre crendo no Senhor, porque certamente o Senhor há de abençoar, ou está abençoando, e você talvez não esteja observando. Depois de tudo isso que Moisés falou, olha o que ele diz no verso 24. Porque o Senhor, Deuteronômio 4:24. 4:24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Guarde a aliança, não se esqueça dela, porque o Senhor é Deus zeloso. Zeloso aqui é a mesma palavra para ciumento. Deus, ele tem misericórdia e ele dá oportunidade de arrependimento. E é uma larga margem de oportunidade. Nós é que somos pecadores, vivemos nos nossos pecados, e está tudo bem na minha vida. Nada de mal está acontecendo. Então eu vou levando a vida. Mas sem buscar Deus, sem ser fiel ao Senhor, sem me dedicar mais ao Senhor, levando aquela vida de crente mais ou menos, e tal, indo para a igreja, aquela coisa, mas sem muito compromisso. Aí vem a porrada de Deus. Aí eu acordo. Ah, Senhor, agora eu tenho que te buscar mais. É a vida do crente. Infelizmente. Entende? Quer melhor? É eu me arrepender, buscar o Senhor todo dia, porque o Senhor é fogo que consome, é um fogo consumidor. O Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos dá ricas bênçãos celestiais, mas Ele cobra também, quando nós não estamos andando segundo a vontade dEle. E a imagem aqui que Moisés coloca, né, está no verso 25, Deuteronômio 4:25, sobre Deus ser um fogo consumidor. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fizerdes alguma imagem de escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Guarde a aliança de Deus. Deus é um fogo consumidor. Se você não guardar essa aliança de obedecer os mandamentos do Senhor, morrerão na terra que Deus deu. Por quê? Porque não obedeceram. Mensagem para a segunda geração. Nós não temos uma terra para receber, quem dera, né? Mas não temos uma terra para receber. Mas nós temos missão também. A nossa missão é glorificar a Deus no meio da geração perdida da humanidade. É glorificar a Deus na família, no trabalho, na universidade, na escola. A nossa missão é pregar o evangelho aos perdidos. É a missão da igreja de Jesus. É uma missão que sozinho eu não posso fazer. Nem um ser humano sozinho pode fazer. A missão da igreja é sustentar os missionários que vão
para locais que nós não podemos ir. Essa é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se nós não cumprirmos a nossa missão, lembre-se disso. O Senhor nosso Deus é fogo consumidor e Ele vai nos visitar. Olha o verso 27. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Deus, o Senhor vos espalhará entre os povos. Isso aqui foi dado à nação 1407 a.C. Eles foram para o cativeiro nesses moldes. Israel, Reino do Norte, 722. Judá, Reino do Sul, 586. Séculos Deus avisando. Já avisou aqui, mandou os profetas. Os profetas pregavam e o povo nem ligava. Pegava o profeta e jogava numa cisterna, como o caso de Jeremias, que foi um dos últimos profetas a pregar para Judá, antes de Judá ser levado cativo. Os reis não queriam saber dos profetas. Hoje, as coisas não mudaram. Existem muitos pregadores na internet, em todo canto, falando a palavra de Deus, e o que a igreja deve fazer hoje? A igreja, ela prega com a sua fidelidade, prega com a sua obediência, prega com a sua pureza. Somos pecadores? Somos, mas temos que nos arrepender todo dia, confessar a Deus os nossos pecados e perseverar em obediência. Nós somos luz no meio das trevas, cada um de nós. E eu sempre imagino aqui um irmão está sofrendo lá no seu trabalho, só ele é crente, né? E ele fica achando ruim, é difícil, é triste. Eu sei que é difícil, mas é exatamente por isso que você está lá, porque só você é crente e você deve ser luz no meio daquele povo, né? Não para julgá-los dos pecados deles, Deus vai julgar cada um. Nossa missão não é julgar as pessoas dos pecados, é mostrar o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. E então, olha o verso 29. De lá buscarás ao Senhor, de lá onde? Da terra que Deus afastou, Israel, né? Lá no futuro. De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando os buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, Deus vai perdoar. Se você buscar, Ele te perdoa. Ele te chama de volta e você volta para os caminhos do Senhor. Verso 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor, teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais, quando estiveres em angústia. Por que o povo estaria em angústia? Porque não cumpriu a aliança, não guardou os mandamentos, não obedeceu a Deus, vieram os problemas, foram mandados, exilados para o cativeiro, para sofrer angústia. A culpa não é de Deus, o povo escolheu. Geralmente, nem sempre, nós criamos os nossos próprios problemas, porque escolhemos diferente do que Deus escolheu para nós. Como é que é para ser a família? Tem que ter um homem, que é o cabeça, a mulher, a auxiliadora. Ah, mas eu discordo. Vai ter problema. Ah, o filho é que comanda as coisas dentro de casa. Vai ter problema. Quem é que é para comandar? É o líder, é o homem, o cabeça, o guia. É óbvio que esse líder não vai ser um tirano. Ele vai ser um pai amoroso, mas ele vai ter que dizer não. Esse negócio da pedagogia moderna, de que criança não pode ouvir não, é uma tragédia. Porque a criança, coitada, imagine uma criança que nunca ouviu não. É só sim, 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 os pais cuidando, dando todo o amor, sim, sim, sim. O dia que essa criança ouvir um não, ela morre. Aí, depressivo, na adolescência, na juventude, jovens se matando. Por quê? É porque não tem substância. Não foram preparados para a vida, foram preparados para o País das Maravilhas de Alice. Foram preparados para ser Peter Pan. Não existe isso. Entenda, não existe. Quando tiver angústia, volte para Deus. Se arrependa. E por que eles ficaram angustiados? Desobedeceram. É isso.
Obedeça ao Senhor. Leia a sua Bíblia. Tenha vida de oração. Não há segredo, não há mantra, não há mistério. O Senhor nosso Deus é simples. Jesus veio em simplicidade. E a salvação em Cristo é simples, porque é para todos nós, toda a humanidade, perceber o que é bom e sair dos seus pecados e viver para a glória de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é maravilhoso. Não vamos ler todo o resto do capítulo, mas olhe capítulo 4, verso 35. Capítulo 4, verso 35. A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. E do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles. Te tirou do Egito. Ele mesmo, presente com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzires na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Você percebe quantas coisas maravilhosas foi dito de Deus aqui? Tem uma teologia chamada Teologia da Libertação, que mostra que o sucesso do êxodo do Egito foi do povo. A Bíblia diz o contrário. O povo conseguiu se libertar da escravidão. O povo não conseguiu nada. Sem Deus, o povo não conseguiria nada. Tudo foi Deus. O amor de Deus, Deus não precisava. Se revelou do céu. Deus ensina-os para cuidar do povo. Libertou-os do Egito. Amou os pais dessa geração. É o mesmo Deus de hoje. Imagine só, em breve celebraremos mais um aniversário da nossa igreja. Talvez muitos nem saibam o nome do missionário das primeiras famílias que vieram aqui plantar esse trabalho, pregar o evangelho aqui na região. Quando o desembargador Moreira nem asfalto tinha, né? Naquela época. E veio um americano que vivia num país muito bom, muito tranquilo, vida boa. E ele deixou tudo lá para vir para Fortaleza, naquela década, né? Naquela época, para poder, década de 50, né? Para poder falar do evangelho aqui para os primeiros crentes desta igreja. E aí, hoje nós bebemos das bênçãos daqueles. Isso porque Deus nos amou, mandou missionários, mandou a palavra, mandou pessoas para pregar o evangelho para nós, e um dia nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Veja como o Senhor é maravilhoso. Nos ama e cuida de nós. E é por isso que temos que obedecê-lo. Se não obedecer, Deus é um fogo consumidor. Não esqueça disso. Mas nós devemos obedecê-lo pela graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia. Últimos versículos, Deuteronômio 4:39. Por isso, depois de tudo o que ele disse, ele vai concluir. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nem outro há. Deus é o único Deus na sua vida. É verdade? Você acredita que o Senhor é o único Deus na sua vida? Não há nada mais importante do que Deus na sua vida? No céu e na terra, somente Ele é Senhor. Reflita isso no seu coração. Deus é o único Deus da minha vida. Então, irmãos, certamente você vai ler sua Bíblia todo dia. Porque aquilo vai ser mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Porque quando é importante, nós tiramos tempo. Quantos aqui não estudaram de madrugada para uma prova? Porque era importante. Não precisa levantar a mão. Quantos aqui leram a Bíblia de madrugada? Porque não tiveram tempo durante o dia? Ou oraram? Porque não tiveram tempo de orar durante aquele dia? Mas estudar para a prova, tínhamos que estudar. O que é importante? Estudar é bom. Óbvio, eu gosto de estudar. É bom que todos gostem de estudar. Mas o Senhor é mais importante do que tudo. Damos muitas desculpas, mas todas são furadas. O Senhor tem que ocupar o lugar central na nossa vida. Como é que eu sei que Deus ocupa o centro da minha vida? Quando eu obedeço os seus mandamentos. Verso 40. Guarda, pois, os seus estatutos
Ou seja, se Deus é o Senhor da sua vida, em cima no céu, embaixo na terra, não há nenhum outro, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a bênção, né? A ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra, na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Nós não somos Israel, essa terra não é nossa, eles vão receber um dia lá na frente, já tem uma parte dela hoje. Israel hoje é incrédula, de modo geral, está longe de Deus, mas há um futuro plano para eles. Deus vai tratar com eles e muitos vão se converter no final dos tempos. Mas Israel nos ensina muito aqui. Guarde os mandamentos do Senhor para que sejas abençoado. Se você guardar a palavra de Deus na sua vida, o Senhor for o centro da sua vida, independente do seu sentimento, se é um sentimento de tristeza, de alegria, de fraqueza, de angústia, de abandono, não ouça o seu coração. Ouça a palavra de Deus. Eu vou guardar a vontade do Senhor e o Senhor vai ser por mim. E ore. E você vai ver quantas bênçãos certamente o Senhor haverá de derramar na sua vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra, que de modo claro e explícito nos ensina a ser fiéis a ti, a guardar a tua palavra, a te obedecer, e certamente virão bênçãos maravilhosas. A grande bênção é te conhecer, Senhor. Isso já é uma grande bênção. Conhecer o Senhor, ter o Senhor a quem recorrer, a quem buscar em oração, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, apesar das nossas fraquezas e pecados. O Senhor nos perdoa, nos dá uma oportunidade nova todo dia. Então, ó Pai, eu te peço que o Senhor fortaleça a fé da tua igreja, para que não estejamos firmados nas nossas emoções ou situações da nossa vida, mas para que sejamos firmes no Senhor, crendo que o Senhor está à frente. Que nós entreguemos as nossas dificuldades e sofrimentos e angústias e aflições a Ti, porque o Senhor sabe tudo, planejou tudo, decretou todas as coisas, então tudo vai ser bom para nós, mesmo que não pareça a princípio. Pai amado, nos dê essa sabedoria que vem da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e o nosso coração seja transformado mais e mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te fortaleça, que você medite mais nesses capítulos de Deuteronômio. Agora teremos um momento de oração silenciosa. Converse com o Senhor sobre tudo que nós observamos hoje à noite. Deus te abençoe e até breve.